Oi, crianças, tudo bem com vocês? Mais preparado para um culto? O versículo de hoje está lá em Salmo 126, versículo 3, que disse assim: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E eu queria hoje que vocês lembrassem das grandes coisas que o Senhor tem feito na vida de vocês, na vida dos familiares de vocês. Deus, Ele tem derramado saúde, amor e muita alegria nos nossos dias. Vamos lá para mais um cultinho? Na palavra dele pode crer, tô com ele, não importa o que acontecer. Só ele enche de amor e paz, só ele posso satisfaz. O som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai, yeah, até o mundo me escutar. Na minha liberdade eu pulo e danço
Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Lá em Lucas 21, conta a história sobre a oferta da viúva pobre. Fala assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, deu todo o teu sustento. Sabe por que essa viúva pobre, ela tinha menos que todo mundo, mas sabe por que para Deus significou que ela deu mais que todo mundo? Porque ela deu de todo o coração dela, ela deu com amor, ela deu com alegria, ela ofertou tudo aquilo que ela possuía, porque ela amava Jesus, ela confiava em Jesus, né? Talvez você fale assim para mim: eu não tenho dinheiro para ofertar para Jesus. Você pode ofertar para Ele então o seu tempo, você pode ofertar para Ele uma adoração, um louvor, você pode ofertar para Ele uma oração. Tudo isso é uma oferta para Jesus. O seu tempo, você servir alguém, você está ofertando o seu tempo. Então você pode ofertar dessas maneiras, e a gente precisa fazer isso com amor, com alegria e de todo o nosso coração. E aí para Jesus vai valer muito. Precisa tudo aquilo que a gente for fazer para Jesus, faça com excelência e faça de todo o teu coração. Então, crianças, vocês podem levar a sua oferta, pedir para os papais trazerem na igreja, mas ofertem de todo o coração, tá bom? Hoje, no nosso cultinho, nós vamos falar sobre um assunto que eu não sei se você já ouviu, mas que nesse mês de setembro, muita gente fala sobre isso, que é o Setembro Amarelo. Ué, como assim? Setembro tem uma cor? A cor amarela, o que isso significa? Eu vou contar para você o que isso significa. O Setembro Amarelo é uma campanha que acontece no mundo todo para que a gente cuide bem da nossa vida e para que a gente nunca pense em tirar a nossa própria vida. Nossa, Marcela, mas isso acontece? Acontece. Muitas pessoas fazem isso. E hoje eu vou contar para você uma historinha na Bíblia de como a gente vai lidar com isso na nossa vida. É a história de um carcereiro. O que é um carcereiro? Carcereiro é aquele homem que cuida dos presos lá na prisão. Quando alguém vai preso, fica um homem lá cuidando para que tudo fique bem, para que ninguém fuja da cadeia. E na Bíblia, teve um certo dia que Paulo e Silas, que eram homens de Deus, eles estavam na praça orando e eles foram presos pelos inimigos, por aqueles que não concordavam com a palavra de Deus. Paulo e Silas foram presos e eles foram amarrados com os pés deles presos num tronco dentro de uma cadeia. E nessa cadeia tinha um carcereiro. Só que Paulo e Silas eram homens muito de Deus e eles começaram a orar e a cantar de madrugada dentro da cadeia. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Começou um terremoto, tremeu tudo que tinha na cadeia. E quando aconteceu esse terremoto, as correntes que prendiam Paulo e Silas lá na cadeia, todas se abriram, até a porta da cadeia se abriu. Só que o carcereiro, nesse momento, ele estava dormindo, então ele não viu nada disso acontecer. A hora que ele abriu os olhos, não tinha mais ninguém dentro da cela. Esse carcereiro ficou com muito medo. Você imagine, a sua profissão, né, a função dele, a tarefa dele era cuidar daqueles homens. E aí ele deu uma cochiladinha, a hora que ele acordou, cadê? Cadê todo mundo? Ele ficou muito desesperado, porque ele sabia que os chefes deles provavelmente acabaria com a vida dele. Porque ele ia ser castigado por ter feito uma falha tão grande assim. Ele deve ter se sentido muito triste,
muito angustiado. Ele teve vontade de sumir, para não ter que encarar aquela situação difícil. Sabe o que ele faz? Nesse momento de muita tristeza, muita angústia e muito desespero, o carcereiro, ele pega uma espada e ele ia colocar a espada no próprio peito. Ele ia se matar. Só que Deus, Ele não criou a gente para fazer isso com a nossa própria vida. Deus, Ele é o dono da nossa vida. E aí, sabe o que os homens de Deus fizeram? Os homens de Deus estavam lá, ainda lá, e eles olharam e falaram assim: não faça isso, nós estamos aqui. Ou seja, Deus, Ele cuidou da vida daquele carcereiro, Ele usou os homens de Deus para que aquele homem não matasse a si mesmo, não fizesse isso contra a sua própria vida. Porque Deus, Ele é apaixonado por vidas. Ele é apaixonado pela minha vida, pela sua vida. Ele ama vidas. Jesus, Ele morreu para salvar a nossa vida. E olha só o final dessa história. É um final muito feliz. Paulo e os homens de Deus começam a falar do amor de Jesus para o carcereiro. E a Bíblia diz que ele e toda a sua família foi salva. Aquele carcereiro teve o desejo de conhecer a Deus porque ele viu que aqueles homens tinham algo diferente. Porque, gente, o que você faria nessa situação? Deus te deu a oportunidade de fugir da cadeia. Você não sairia correndo? Deixaria o carcereiro para trás? Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Aqueles homens ficaram ali porque Deus também amava a vida daquele homem, daquele carcereiro que estava lá na cadeia. E depois que ele creu em Jesus, acreditou em Jesus e toda a sua família foi salva, a Bíblia diz que ele se alegrou em crer em Deus. Ele ficou muito alegre depois que ele entregou a sua vida para Jesus, porque ele e toda a sua família foi transformada. Então, o que eu quero que você entenda? Que Jesus é apaixonado pela minha vida, pela sua vida, pela vida de toda a humanidade. Ele ama tanto, tanto a gente, que Ele nunca desejaria que a gente fizesse um mal contra nós mesmos. E Ele usa pessoas para dizer isso. E Ele pode usar até você, para quando você vê alguém tristinho, ou alguém desanimado, pensando alguma coisa ruim, você pode dizer assim: eu estou aqui. E você pode compartilhar o amor de Jesus. Dizer que Jesus é apaixonado por aquela vida, por aquela pessoa. Jesus ama pessoas, Ele é apaixonado pela nossa vida. E nós não temos o direito de destruir a nossa vida. Tá bom? Então, o Setembro Amarelo é isso. É para a gente cuidar da nossa vida e nunca pensar em destruir ela. Mas entender que Jesus ama a nossa vida e por isso nós podemos amar também a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom? Que Deus abençoe você. E eu queria agora, antes de terminar, orar com você. Sabe, Deus, Ele já nos abençoou, mas eu sei que tem muitas pessoas e até crianças que às vezes estão com um pensamento ruim. Às vezes tem vontade de sumir. Às vezes tem vontade de, sabe, igual aquele carcereiro, fazer alguma coisa ruim com a sua própria vida. Mas nós, como crianças de Deus, pessoas de Deus, nós vamos orar para que Deus mostre o seu amor para essas pessoas, assim como aquele carcereiro recebeu o amor de Deus naquele dia. Vamos orar? Senhor Jesus, que o seu amor seja revelado para todas as crianças no mundo todo. Que todo mundo reconheça o seu amor e o seu valor. Deus, tira todo pensamento ruim da nossa mente, do nosso coração e nos ajuda também a ajudar outras pessoas a servir, a falar do seu amor e que a sua alegria esteja dentro de nós todos os dias. Em nome de Jesus, amém.
Deus abençoe. Uma ótima semana, crianças. Tchau, tchau.